Olá, aqui é o Valério Wagner e nesse vídeo eu gostaria de conversar com você um pouco mais sobre o PPRA. Num dos vídeos eu já comecei a falar sobre esse documento, esse programa que eu considero um grande documento, um importante documento de gestão para as empresas. Então, só recordando lá, o PPRA é a sigla de Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. É um documento de gestão que todas as empresas que tenham funcionários registrados devem elaborar, devem possuir, ok? E é um documento que tem prazo de validade. O PPRA, a cada 12 meses, deve passar por uma nova avaliação global, ou seja, deve ser verificado se esse relatório tem que ter uma atualização em termos de funções, setores, riscos, meios de controle. Essas são as informações que devem constar, entre outros, é claro, nesse documento PPRA. O PPRA tem etapas de reconhecimento dos riscos, antecipação dos riscos, onde a gente vai analisar se a empresa vai ter novas construções, novos setores, novas máquinas, equipamentos. Vamos reconhecer os riscos, visitando cada setor, verificando, anotando quais são os riscos que existem ali, que afetam ou poderão afetar os trabalhadores. E depois nós vamos, na etapa de avaliação, mensurar esses riscos. Isso mesmo, avaliar quantitativamente os riscos que nós reconhecemos anteriormente. Um exemplo clássico, o ruído, o agente físico ruído. Então, se a gente identifica na fase de reconhecimento que existe a exposição do trabalhador a esse risco, nós teremos que fazer na sequência uma avaliação quantitativa. Nós teremos que medir para saber qual é o nível de exposição que o trabalhador está exposto a esse risco. Para isso nós utilizamos equipamentos de medidores de pressão sonora, conhecidos como decibelímetros ou dosímetros de ruído. Então, através desse meio de mensuração, é possível saber se o limite foi extrapolado, foi ultrapassado e se há necessidade de haver ali um meio de controle que pode ser coletivo, pode ser a diminuição do ruído na fonte ou, no primeiro momento, um meio de controle individual, como os protetores auditivos. Então, serve para a gente definir a nossa linha de ação. Então, medir esses riscos é muito importante. Então, tem alguns riscos que nós temos que avaliar quantitativamente e tem alguns riscos que nós avaliamos qualitativamente. O que seria uma avaliação qualitativa? Seria a observação do risco no ambiente, ok? Então, essas são algumas das etapas desse PPRA. Depois disso tudo feito, nós temos que propor medidas. Também tem mais uma etapa aí, olha. Próxima é propostas de medidas. Então, nós temos que, de acordo com o risco analisado e resultado das avaliações, definir, inscrever, anotar nesse PPRA, passar para o empregador quais devem ser as atitudes tomadas. Poderá, então, como eu disse, a adoção de um meio de controle individual, a adoção de um meio de controle coletivo, entre outras formas que poderão existir, dependendo do risco que foi identificado na empresa. Então, nós citamos aqui algumas etapas. Isso tudo depois deve ser citado, especialmente as propostas deverão ser levadas mais adiante no documento PPRA para o cronograma. Esse nós já falamos no outro vídeo sobre o PPRA. Então, tudo isso vai ser passado. Tudo isso, quando eu digo tudo isso, é o que? Os meios de controle que foram propostos deverão depois ser citados no cronograma com mais outros itens que a empresa deverá viabilizar. Então, o cronograma é uma parte importantíssima e que deve ser analisada com muita cautela, muita atenção. Então, se você é empregador, se você é gestor lá da empresa e vocês terceirizam esse serviço, é importante vocês analisarem todo o PPRA, é claro, solicite para quem faça a entrega, se é uma clínica de saúde ocupacional, se é um técnico de segurança, se é um outro profissional que elabora, para que ele explique para você qual é o conteúdo desse PPRA e o que deve ser observado ali para você poder fazer o quê? Para você executar. Então, o empregador, através de seus prepostos, deve executar esse PPRA na empresa. Então, não basta apenas elaborar. Como eu já comentei, às vezes se elabora, engaveta e não executa o que está previsto ali. No cronograma vocês terão treinamentos, no cronograma vai também haver ali a definição de documentos como laudo, às vezes um laudo de insalubridade, uma análise ergonômica,
outros documentos de gestão, que inclusive falaremos aqui mais adiante. Então estejam bem atentos a esse documento, ok? Para completar, quem elabora PPRA numa empresa? Geralmente, não somente, mas geralmente, técnico de segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, né? A norma em si não especifica quais são os profissionais. Pode ser o médico do trabalho, também os profissionais do SESMIT, depois nós falaremos o que é SESMIT mais adiante. Um enfermeiro do trabalho, né? Os profissionais da área de gestão de segurança e medicina do trabalho, mas geralmente é feito pelos profissionais mais da área técnica. É muito comum o técnico de segurança ou engenheiro de segurança do trabalho elaborarem esse documento. Então tem que ter conhecimento, não pode ser feito por qualquer profissional, né? Então há toda uma metodologia de avaliação para chegar à conclusão, numa definição de um meio de controle que deve ser adotado pela empresa e procedimentos administrativos, treinamentos devem ser realizados em relação a isso, ok? Então não esqueça, o PPRA se aplica para todas as empresas, tem que ser feito todo ano, tem que haver uma reavaliação, tem que ser feita uma análise global desse documento, ok? E é importante que quem recebe esse PPRA na empresa, ele analise o conteúdo do documento, se houver dúvidas, peça para quem entregou, fez ou elaborou esse documento explicar, porque é um documento que a empresa deverá manter aí arquivado por um período de 20 anos. É um documento que poderá ser solicitado em causas trabalhistas e é muito importante para a gestão da segurança do trabalho de qualquer empresa, não é somente indústrias, qualquer empresa tem que ter esse documento aí, certo? Pessoal, mais uma vez, obrigado pela audiência de vocês e até a próxima com mais uma dica sobre um outro documento de gestão ou sobre um treinamento, né? Logo estarei de volta e até a próxima.